Então vamos lá. Então ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, o Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram mais incenso, e nem ofereceram mais holocaustos no santuário do Deus de Israel, pelo que veio grande ira da parte do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós os estáis vendo agora com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram por isso também cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. Pastor, você tem certeza que essa é a mensagem do último dia da campanha Portas Abertas? É. Você pode fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração junto comigo? Pai, nós confiamos em Ti, nós confiamos na Sua palavra, e nós estamos aqui reunidos para ouvir mais uma direção e um ensinamento da Sua palavra para a nossa vida. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, precisando de resposta, de direção. Tem gente que veio aqui e está pedindo ao Senhor uma resposta. Que venha a Tua resposta, que venha a Sua direção, o Seu ensinamento para todos nós. Que o Senhor use a minha vida e que eu seja simplesmente um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua palavra, de modo que o Seu nome, somente o Seu nome seja glorificado. Oramos juntos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Você pode aproveitar o embalo para não perder a oportunidade de dizer também glória a Deus. Eu dei um título aqui para essa mensagem que é Decidindo abrir as portas para Deus agir. Nós temos falado aqui nas últimas 2 semanas de que nós temos um Deus que abre portas, mas nós precisamos tomar algumas atitudes para que essas portas venham se abrir. Esse texto aqui que nós lemos conta a situação de Israel, que estava passando por um grande problema antes do rei Ezequias, ele assumiu o reinado do seu pai Acais, e diz que quando eles estavam passando por esse grande problema, Deus levanta a Ezequias, ao rei Ezequias, e Ezequias, ele toma algumas atitudes, e uma das atitudes que Ezequias tem é ele botar a mão e abrir as portas que estavam fechadas. Só que coisa doida é essa? Eu tenho algumas situações que tenho passado luta, dificuldade, problemas. Eu estou orando e pedindo para Deus abrir portas. E o texto que você lê aqui diz que um homem pegou e ele abriu as portas que estavam fechadas. É verdade. Existem portas que estão fechadas na nossa vida, que para Deus poder agir, nós vamos precisar de colocar a mão nela e abrir. Eu quero que você bata aí no ombro do seu irmão que está do seu lado para preparar ele e falar bem assim: querido, o negócio vai começar com você. Irmãos, eu ouvi uma vez uma pessoa dizer de que a vida é como se fosse um eco. Se você não gosta do que você está ouvindo, mude aquilo que você está falando.
Se você não gosta do que você está experimentando de resultados na sua vida hoje, alguma coisa você precisa fazer para mudar. Se você não está satisfeito com os resultados que você vem tendo, a mudança que precisa acontecer não são nas pessoas que estão à sua volta, a mudança que precisa acontecer é em você. É impressionante quando nós estamos com portas fechadas, tudo que é porta fechada, e às vezes a porta está fechada há anos, porta fechada em tudo que é área, porta fechada na vida financeira, porta fechada no casamento, porta fechada no relacionamento com Deus e ministério, porta fechada no trabalho, na vida profissional, porta fechada com os amigos. Meu Deus! Que tanta porta fechada é essa? Que loucura é essa? Que coisa doida é essa? Eu preciso para avaliar se essas portas todas não se fecharam, porque eu mesmo, com atitude errada, fui lá e botei a mão para fechar ela. Escute, a porta que eu botei a mão para poder fechar, Deus está esperando que eu me levante e com uma nova atitude, eu mesmo vá lá, bote a mão e venha abrir. Porque as portas que se fecharam para Israel foi porque Acás, pai de Ezequias, fechou. E depois que Acás morreu, agora Ezequias, ele precisa assumir a responsabilidade e botar a mão para poder abrir aquilo que o seu pai tinha fechado. Existem coisas que nós precisamos decidir que nós vamos mudar. E aí eu começo aqui a dizer, então, na prática, o que nós precisamos fazer para experimentar portas abertas? Quantos aqui querem experimentar na sua vida a porta aberta? Digam aleluia. Eu vejo que Ezequias, ele resolveu fazer tudo o que era necessário para que essas portas se abrissem. Ele tomou uma decisão. Olha, existem portas que só vão se abrir na sua vida quando você se posicionar tomando uma decisão. Porque portas podem estar fechadas e não tem nada a ver com o poder de Deus, mas tem a ver com uma decisão que Deus está esperando que você tome. E eu preciso tomar uma decisão, que Deus fala, eu não vou abrir a porta para ele, porque ele não tomou uma decisão ainda. Eu não vou abrir a porta, porque se eu abrir a porta, daqui a pouquinho ele volta no meio do caminho. Faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala, seja bem-vindo ao culto de hoje. Sabe, existem algumas coisas que você precisa fazer se você está disposto a experimentar mudanças. Se você quer experimentar mudanças no seu casamento, existem algumas coisas que você vai precisar fazer. Se você quer portas abertas na sua vida financeira, tem algo que você precisa fazer. Se você está querendo portas abertas no seu relacionamento com Deus, na sua vida com Deus, existe coisa que você vai precisar fazer. O texto que nós lemos diz que Ezequias, quando ele tinha 25 anos de idade, ele começou a reinar, assumindo o reinado do seu pai. Diz que Ezequias, no versículo de número 2, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai Davi. Ora, se Ezequias era filho de Acás, como é que diz que ele fez o que era reto a respeito do seu pai Davi? Porque Davi não era o seu pai biológico, mas Davi era o pai que ele se espelhava em que fazia coisa certa. Existem portas que se fecharam e você não conseguiu se abrir, porque você está se espelhando em alguém que fez coisa errada, e por isso que a porta continua fechada. Talvez você tenha tido um pai que não foi um referencial muito bom para algumas coisas que você hoje está indo no mesmo caminho na sua vida, mas Deus pode estar colocando um pai que é um referencial de temor do Senhor, de integridade, de honestidade, de ser pai de família, de ser bom marido, de ser servo do Senhor, para você se espelhar nesse pai e aí experimentar portas abertas. Quantos podem dizer aleluia? Sabe o que eu vejo de tremendo aqui? É que diz no versículo número 3, é que ele no mesmo ano
que ele assumiu o reinado, e no primeiro mês, eu vejo que Ezequias, ele abriu as portas da casa do Senhor imediatamente. Ele não demorou a fazer o que ele tinha que fazer. Posso falar uma coisa para você? As portas que você está tanto esperando que se abram, elas não estão abertas ainda, porque você está protelando, procrastinando aquilo que Deus já falou para você que você tem que fazer. Pastor, está ficando forte essa mensagem aqui hoje. Alguém pode dizer aleluia? No primeiro mês, logo no ano que ele assumiu, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor. E não só abriu, mas ele reparou as portas da casa do Senhor. Ezequias, ele não protelou, ele abriu a porta e ele continuou a trabalhar na reparação da porta. Porque escute só, existem algumas portas que nós botamos a mão para abrir, mas por não cuidarmos de reparar ela automaticamente se fecha de novo. São pessoas que elas tomam uma decisão, começam uma coisa e falam, agora vai, agora eu vou. Agora eu vou emagrecer, agora eu vou. Aí isso dura uma semana, daqui a pouquinho ela come uma picanha, toma Coca-Cola. Deus está falando com alguém aqui e fala, aleluia. Ou seja, você abriu a porta, mas não cuidou de reparar ela. Ezequias abriu a porta e ele reparou, nós precisamos começar aquilo que já era para ter começado há muito tempo. Decidir e colocar em prática aquilo que Deus já tem falado com você há muito tempo. E não recuar. Você está ouvindo o que eu estou falando? É decidir e não recuar. E não recuar, eu vou acrescentar aqui, não recuar de novo. Porque você decidiu começar, você decidiu o que iria fazer, você ouviu a voz de Deus, e você começou, mas você não continuou. E aí a porta voltou a se fechar. Você pegou, tomou a decisão, fez, abriu a porta, só que no meio do caminho você desistiu de ficar reparando a porta. E quando você desistiu de ficar reparando a porta se fechou de novo. Então você já teve a experiência de ter a porta aberta, só que ela se fechou porque você descuidou. No meio do caminho você descuidou. Interessante que quando Ezequias ele abre as portas, diz aqui o versículo de número 4, então ele abriu as portas, trouxe os sacerdotes, trouxe os levitas, ajuntou eles na praça do Senhor. Ele abriu a porta, e quando ele abriu a porta, ele abriu para que o culto na casa de Deus voltasse a acontecer. Ele abriu a porta para que o Senhor voltasse a ser o Senhor daquele espaço, o Senhor que iria tomar conta daquela porta. Sabe, irmãos, nós precisamos, em algumas áreas da nossa vida, abrir a porta e chamar o Senhor para entrar. Eles chamaram os sacerdotes e os levitas, porque eram os sacerdotes e levitas que quando oravam, quando os levitas tocavam, então a glória de Deus vinha. Existem algumas áreas da sua vida que você fez a coisa certa, você foi lá, botou a mão, abriu a porta, persistiu, só que você não chamou o Senhor para entrar, e porque você não chamou o Senhor para entrar, passou um tempo e o inimigo tomou conta e a porta que estava aberta fechou. Você perseverou por um tempo, você reparou, você lutou, mas você não chamou o Senhor para entrar, e quando não chamou o Senhor para entrar, o inimigo entrou e a porta fechou. Ô Senhor, que o Senhor esteja falando com alguém aqui nessa noite. Então ele foi lá, chamou os sacerdotes e os levitas. Interessante que se você observar o que fez o seu pai Acais, foi expulsar os sacerdotes e levitas. O que fez o seu pai Acais foi fechar as portas e dizer, não quero nada aqui.
Ele colocou em ordem aquilo que o seu pai tinha bagunçado. É interessante que às vezes, no caso dele, foi o pai dele. Nós mesmos bagunçamos e expulsamos Deus, as coisas de Deus na nossa vida. A graça e a unção, que é a porta aberta para Deus agir na nossa vida, nós fechamos. E isso acontece com pessoas que disseram bem assim, elas fecharam a porta dizendo, não quero mais saber de coisa nenhuma desse negócio de célula, não quero mais saber de coisa nenhuma de cuidar de vida, não quero mais saber nenhuma desse negócio de cuidar de pessoas, não quero mais saber de coisa nenhuma desse negócio de igreja, não quero, fechou as portas para o Senhor entrar, fechou as portas, porque talvez o seu envolvimento com uma célula era a porta que Deus sempre entrava para agir na sua vida. Talvez o seu envolvimento na obra de Deus, discipulando uma pessoa, fazendo parte de um ministério, liderando, era a porta que Deus entrava para continuar agindo na sua vida, mas você não quis mais saber disso, então você fechou a porta. Fechou a porta na cara do Senhor, botou os sacerdotes e levitas para fora. Oh meu Deus, nos ajuda, meu Pai. O que mais que nós vemos aqui Ezequias fazer? Versículo 5, ele disse, ouvi-me, ó levitas, santificais agora, santificai a casa do Senhor, do vosso Deus, e tirai do santuário a imundícia. Olha, ele abre a porta, repara a porta, fala entre os sacerdotes e levitas, ou seja, entra a glória de Deus e vamos botar para fora aquilo que é imundo. Bota a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Se você juntar lixo, você junta um monte de lixo num lugar e deixa um monte de lixo lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouquinho aquele lixo que você deixou ali acumular naquele lugar vai atrair o quê? Fala para mim. Rato, bicho, barata. Então, normalmente, estou lembrando agora, nós tínhamos um quartinho lá na minha casa, que era um banheirinho, né, que guardava um monte de coisa de lixo, de vez em quando dava rato lá. Alguém aqui já teve rato na sua casa? Fala, ai, ai, ai. Tem alguém que está pensando em um que está escondido lá debaixo do fogão agora. Brincadeira. Então, eu tinha medo de ir naquele banheiro. E quando eu estava brincando ali do lado de fora, o segredo para eu poder brincar tranquilo era eu ter certeza de que a porta do banheirinho estava trancada e as frechinhas dele estavam com um pano fechado, tampado. Por causa do rato, a porta fechava. Por causa do rato, a porta estava trancada. Então tem gente que acumulou tanta sujeira e imundícia dentro da sua caminhada cristã, dentro do seu coração, que acumulou. Rato é sinônimo de demônio. Então você foi acumulando lixo no seu coração, acumulando atitude errada, acumulando envolvimento com gente errada, acumulando atitude errada, fazendo coisa errada, e isso tudo foi acumulando lixo, e esse lixo que foi acumulando as atitudes, atraiu ratos, que são demônios, e esses demônios, eles estão sendo os encarregados de manter algumas portas da sua vida, que é importante para você, fechada. E aí o que eu preciso fazer então, como Ezequias? Vou botar Deus para dentro e o inimigo para fora. Vou botar a glória de Deus para dentro e as coisas imundas do mundo para fora. Posso dar uma dica para você aqui? Existem algumas decisões que você precisa tomar, que essas decisões, elas estão envolvidas em você colocar alguns lixos para fora. São decisões que você já ouviu a direção de Deus, você já recebeu bem claramente qual é
a vontade de Deus e você precisa decidir que você vai colocar esse lixo para fora. Porque enquanto não colocar o lixo para fora, a porta não permanece aberta. O versículo de número 6 diz: porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e eles deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e voltaram as costas. As portas ficaram fechadas porque eles viraram as costas para as coisas de Deus. Virar as costas para alguém é dizer assim: não estou nem aí para você. Virar as costas para alguém é dizer aí: que se dane. Virar as costas é: não quero saber de nada mais. Gente, quantas vezes com as coisas que envolvem o reino de Deus, quantas vezes com as coisas que envolvem a presença de Deus, nós tomamos atitudes inesperadas, erradas, assim de falar assim: quer saber? Eu não quero mais saber de nada. Quer saber? Eu não quero mais saber. E aí, quando nós falamos isso, nós estamos praticamente tomando essa atitude de virar as costas para Deus. Aqui Ezequias está falando: os nossos pais transgrediram porque viraram as costas. Pensa se em algum momento na sua caminhada você não tomou uma atitude em que você virou as costas para o Senhor. Você falou exatamente essa palavra: não quero mais saber de nada, eu não estou nem aí mais, eu não vou fazer mais nada, eu não vou me envolver com mais nada. E aí foi virado as costas para o Senhor. Foi por isso que eles estavam em grande aperto. O texto que nós lemos diz que por causa disso veio a ira do Senhor sobre eles, e Deus então entregou para eles a perturbação, a assolação, ao assobio. As pessoas ficavam escarnecendo deles, escarnecendo. Assolação, perturbação, assobio. E olha que preço alto esse. As portas, você imagina as portas da vida de uma pessoa toda fechada, está tudo fechado, e a pessoa vai dormir, aquela perturbação na cabeça dela, e ela está com uma assolação, se sente completamente afundada num lamaçal, e as pessoas à volta dela, parente, familiar, amigo, ainda fica escarnecendo: ah lá, tá vendo, ó, tá vendo, ó, ah lá, tá vendo, ó, ah lá, tá vendo, ó. Pensa em que situação triste é essa, irmão? Era essa situação triste de porta fechada que o povo estava vivendo. Era essa situação triste. Ezequias vem para mudar a história. Ele vem para poder consertar o que estava errado. E eu quero dizer uma coisa: você veio aqui essa noite porque Deus está levantando você para consertar aquilo que estava errado. Deus está levantando você para abrir as portas que um dia se fecharam por você ou por alguém que você confiava. As portas que se fecharam por você ou por alguém da sua família. Deus trouxe você aqui nessa noite para poder dizer: tenha a oportunidade de experimentar um novo tempo. Chegou a hora de viver portas abertas. Dá para você viver portas abertas. Dá para você viver tempo de milagres. Dá para você viver tempo de restauração. Dá para Deus voltar a agir na sua vida. Aleluia, aleluia. Oh, irmão, aleluia. E olha o que mais aqui que Ezequias diz: olha, também os nossos pais fecharam as portas, versículo 7, fecharam as portas do alpendre. Enquanto Ezequias abriu, eles fecharam. E eles não só fecharam, diz o versículo de número 7, que eles fecharam, eles apagaram a lâmpada, não queimaram mais incenso e pararam de oferecer a oferta de holocausto no santuário de Deus. Bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. Que isso, gente? E eu fico impressionado como é que gente que conhece a Deus cai no engodo desse. Às vezes nós que conhecemos a Deus, temos experiência, vamos sendo tão levados pelo engodo, pelo engano de Satanás, pelo engano inimigo, e acabamos cometendo atrocidades como essa. Eles fecharam as portas, e não apenas fecharam as portas, eles apagaram a luz. A luz representa a palavra de Deus.
Existem pessoas que fecharam as portas para Deus e não conseguem mais ter a luz de Deus iluminando a sua vida. Ela não consegue receber o ensinamento da palavra. Ela lê a Bíblia e ela não consegue absorver o que está na Bíblia. Ela escuta alguém falando o ensinamento da palavra e ela não consegue entender uma verdade clara. A luz apagou, se apagou a luz, se apagou. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam o que está escrito, não entendam o óbvio, não entendam o claro. Eu preciso pensar se de repente algumas verdades que nós ouvimos, que olha, ela impactou o irmão aqui, impactou o outro ali, impactou o outro ali, impactou o outro lá, e para mim tão normal. Eu tenho que ver se de repente o inimigo não está cegando o meu entendimento e a luz da minha vida, que deveria estar acesa para a palavra de Deus, ela está apagada. Tem que ver isso. Será que a lâmpada se apagou? Porque o que aconteceu com eles foi isso: fecharam a porta, e quando fecharam a porta, a lâmpada se apagou. E quando a lâmpada se apagou, aí vem uma outra sequência, a sequência de erros. Eles, quando a lâmpada apagou, não queimaram mais incenso. O que é que representa o incenso? O incenso representa a oração. A pessoa, ela vai numa sequência porque ela fechou a porta para Deus e ela não consegue mais receber palavra nenhuma, e ela não consegue mais orar. Ela tranca no quarto e ela tenta fazer alguma oração, mas a oração está seca, não passa do teto, parece que Deus não está ouvindo. Meu Deus, que coisa louca é essa? E ora, e aí vai orando assim, porque não abriu a porta para o Senhor entrar, porque não tomou a decisão de consertar o que precisava ser consertado. Ela acaba fazendo a oração que não passa do teto, e depois ela desiste e fala: você quer saber, eu não vou orar mais nada. E não ora mais. Para de queimar incenso. Acabou de queimar incenso. Quantas pessoas que você conhece que um dia elas tiveram experiência com Deus, eram fervorosas de oração, gente que recebeu a unção do Espírito, batizada com o Espírito Santo, com fogo e com o Espírito Santo, estava no reteté, hoje não ora mais nada. Hoje não fala com Deus mais nada. Você já viu gente assim? Fala: ai, 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 porque a lâmpada se apagou. Aí vem a sequência: a lâmpada se apagou, pararam de queimar incenso e não ofereceram mais holocausto no santuário do seu Deus. Era costume deles, constantemente tem adoração para Deus, queima-se holocausto para Deus, oferece-se a oferta para Deus, vai até o sacerdote e eu quero participar para se oferecer a oferta para Deus. Eles pararam disso, não acreditaram. Quantas pessoas que um dia que fecharam a porta na casa, uma porta na cara do Senhor, e aí ela parou de queimar incenso, parou de receber a palavra, parou de dizimar, não dizima, não oferta, não participa de projeto, não faz mais nada. Mas nada, porque começou lá atrás. Fez igual a Cais, fechou a porta na cara do Senhor, não quero saber mais. Isso é muito triste. Então, aqui no versículo de número 9 diz: porque eis que os vossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram presas no cativeiro. Estiveram presas no cativeiro. Preso no cativeiro, sinônimo de porta fechada. Preso no cativeiro, sinônimo de porta trancada. Preso no cativeiro, sinônimo de vida aprisionada. É vida aprisionada, vida que quer sair não consegue. Pessoa que quer melhorar financeiramente, mas ela está aprisionada, não consegue. Pessoa que quer melhorar no negócio, está aprisionada, não consegue. Pessoa que tenta aquilo melhorar no casamento, não está aprisionada, vida no cativeiro, foi o resultado deles. Aí Ezequias, como vem colocar as coisas em ordem, ele vem aqui no versículo de número 10 e dá uma direção para todo mundo, porque ele já havia decidido. Será que você pode bater no seu pé e falar assim: eu já decidi, irmão?
Irmão, você pode dizer glória a Deus? Diga, eu já decidi. Ezequias já havia decidido, agora ele queria dar uma palavra para o povo decidir. Porque, irmão, escute uma coisa, tem coisa que você vai decidir e talvez pessoas do seu lado não vão decidir. Tem coisas que você vai decidir, gente da sua casa não vai decidir. A salvação individual e a porta que Deus abre, ela depende de alguém que vai decidir, não de alguém que não vai decidir. Quantos podem dizer aleluia? Aí olha, quando Ezequias decide, ele diz no versículo número 10: agora me tem vindo ao coração que nós façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel. Diga, um concerto, irmão. Oh, querido, aleluia. Me vem ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, porque o Senhor vos tem escolhido para estar diante deles, para os servirdes e para serem seus ministros, e para serdes queimadores de incenso. Olha, queridos, ele está dizendo, por favor, fiquem atentos, não sejam negligentes, não caiam na mentira do diabo, não caiam no engodo de Satanás. O Senhor te escolheu para ser ministro, o Senhor te escolheu para ser servo, o Senhor te escolheu para você caminhar com portas abertas e não com portas fechadas. O Senhor te escolheu para você ser queimador de incenso. Aleluia. É para você dar um aplauso para o Senhor e dizer glória a Deus. Ele estava dizendo para o povo, eu decidi porque eu sei que Deus me escolheu. Agora eu estou sentindo no coração de dizer para vocês, acreditem que Deus te escolheu e faça um concerto com o Senhor. E acerte aquilo que você já sabe que precisa acertar. E conserte aquilo que você sabe que precisa consertar. E abra a porta para aquilo que você sabe que precisa abrir. E eu quero concluir aqui essa palavra. Quantos podem dizer aleluia? Lendo Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, a partir do versículo de número 25, Atos 16, 25, está aí no telão? Tem gente aí para colocar no telão? Então, coloca aí. Diz assim: quando era perto da meia-noite, Paulo e Silas, Paulo e quem, gente? Então diga comigo, Paulo e Silas, isso, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Então, os outros presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se movendo, e logo se abriram todas as. Então se abriram todas as. Então se abriram todas as. Será que você pode dizer uau? Por que se abriram todas as portas? Por que se abriram todas as portas? Porque Paulo e Silas faziam o quê? Paulo e Silas faziam o quê? Queimadores de incenso, queimadores de incenso, queimadores de incenso. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvor. Quando eles queimavam incenso na prisão, houve-se um grande terremoto, e todas as portas se abriram. E todas as portas se abriram. Foi uma porta? Só duas? Três? Todas as portas se abriram. Agora eu vou dizer o segredo principal aqui dessa palavra. Quando diz,
No versículo de número 25, quando era perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, diga, queimadores de incenso. Diz que os outros presos escutavam, diga, uau! Eles tinham apanhado, tomado chibatada, estavam no cárcere interior, no pior do cárcere, e com todo esse sofrimento, porta trancada e sofrendo, e com todo esse sofrimento, Paulo e Silas estavam queimando incenso, cantando hinos e louvores, e os outros que estavam do lado, eles... Você está passando por tribulação, sofrendo lutas, pressões, adversidades, portas fechadas. E o que as pessoas que estão à volta estão ouvindo você falar? Faz um carinho na sua cabeça mesmo e fala, ai, ai, ai. Segredo da mensagem de hoje. Você quer que as portas se abram? No meio da luta, da provação e da tribulação. Não é para você, com as suas atitudes, fechar as portas, virar as costas do chão e falar, agora eu não quero mais saber de nada. É para você se tornar um queimador de incenso como Paulo e Silas. Abrir a sua boca para orar e para louvar a Deus, de modo que todo mundo que está ao seu lado está vendo a provação que você está passando, essas pessoas vão se admirar e falar, como que pode ela passar isso tudo e ainda está abrindo a boca para ir adorar a Deus naquela igreja? Como que pode esse cara estar passando tudo isso e ele está com um sorriso estampado no rosto e ele vive com Bíblia para cima e para baixo, louvando a Deus e dando glória a Deus? Como que pode isso? Então, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Você está lendo o texto aí? Coloca aí. E foram soltas as prisões de todos. Se abriram quantas portas? E foram soltas as prisões de todos, por causa da adoração e de ser Paulo e Silas queimadores de incenso, da adoração, da oração. As portas se abriram não só para eles, mas para as pessoas que estavam do lado dele, para que eles pudessem ver de que a glória de Deus que estava sobre a vida de Paulo e Silas, ela é poderosa para alcançar até quem está do lado, ela é poderosa para alcançar até quem está perto. Ei, irmão, você veio aqui convidado por uma pessoa hoje, saiba de uma coisa, essa pessoa está queimando incenso, e quando Deus manifestar o terremoto para abrir a porta na vida dele, você vai experimentar também o abrir de portas na sua vida, você vai experimentar também o terremoto de Deus na sua vida. E se você veio aqui para adorar e queimar incenso, pode abrir a tua boca e fazer alguma coisa agora. Diga aleluia. Queimadores de incenso. Eu não sei como é que os meus filhos me escutam, o que a minha esposa acha de mim, mas eu coloco um fone de ouvido no meu quartinho de oração e eu abro a boca para poder queimar incenso. Mas eu canto, e eu não sei se eu desafino, mas eu sei que Deus está recebendo. Eu sou queimador de incenso, aleluia. E quando Deus abrir as portas, porque eu estou queimando incenso, os meus filhos, pastora Valéria vai ser abençoada porque eu estou queimando incenso, seja abençoada. Ei, os seus parentes e familiares, eles vão ser abençoados com portas abertas, porque você é queimador de incenso.
porque você é queimador de incenso. Você está entendendo? Pode ter gente na sua casa que fechou as portas para o Senhor. Pode ter gente na sua casa que virou as costas para o Senhor, falando: não quero mais saber de nada. Mas se você se posicionar como queimador de incenso, Deus vai abrir porta para você, Deus vai fazer um terremoto que vai tocar eles, Deus vai abençoar a vida deles, e não só abrir portas e abençoar a vida deles. Diz que depois o carcereiro foi, e o carcereiro com toda a sua casa entregou a sua vida. Foi um evangelismo total, foi uma salvação geral, foi um abrir de porta geral total. E é isso que vai acontecer aqui no nosso meio, irmão. É uma salvação geral, abrir de porta geral, milagre para tudo que é lado, é terremoto de Deus acontecendo. E se você quer isso na sua vida, sai dessa cadeira e levanta fazendo algum barulho, como queimador de incenso, como queimadora de incenso. Eita glória!